Cuando el mundo me ofrece falsedad, mi corazón se vuelve hacia tu altar. Eres la Senhor, já não me afana o pensamento. Bom dia, povo do Deus Altíssimo. Sejam todos bem-vindos. Pastor Maconda, como vai? Pode subir um pouco. Venha nos dar um bom dia aqui. E aqui vão todos os nossos convidados. Tu fidelidad me da seguridad, en ti mi vida tiene estabilidad. Tú eres mi paz, tú eres mi Bom dia, povo do Deus Altíssimo. Sejam todos bem-vindos. Pastor Maconda, andas desaparecido, homem. El cielo y la tierra esperan tu voz. Tu poder es la fuente de nuestro sol. Tú nos la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.
digno de alabar. Vamos partilhar essa mensagem, meus irmãos, com todos, por favor. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos partilhar a nossa live com todos. Nesta manhã vamos falar sobre a nossa santificação. Como podemos, na verdade, viver uma vida de santificação com Cristo. O que é a santificação? Como podemos manifestar esse desejo de sermos santos? É o que nós vamos abordar nesta manhã, meus queridos irmãos. Temos vários pontos para ver. Vamos partilhar essa live com todos, por favor. Seja bem-vinda, minha irmã Ana. Sei que estás no trabalho, não vais poder subir, mas tudo bem, está aí o convite para ti. Se tiveres habilidade, sobe. Os nossos pastores também podem subir todos aqui. Hoje vamos falar sobre santificação, como podemos viver neste mundo separados do mundo. Amém? Partilha, meu irmão, com todos que tu puderes. Textos
bíblicos para a meditação desta manhã, meus queridos irmãos, está em João 17, 1 de Pedro 1, de 15 a 16, 2 Coríntios 3, 18. Textos para a meditação desta manhã. Vamos juntos? Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Vamos, por favor, partilhar essa mensagem com todos. Hoje vamos estar a falar sobre santificação. Como podemos estar neste mundo sem sairmos deste mundo e vivermos num processo de santificação. Irmão Jorge, servo do Senhor, seja bem-vindo. Verônica, seja bem-vinda. Vamos partilhar. Minha irmã Ana, sei que estás no trabalho, vai um abraço aí para nossas crianças. Amém? Verônica Nanke, seja bem-vinda. Vamos falar sobre santificação. Meus irmãos, vamos partilhar essa mensagem com todos. Enquanto estamos no louvor, tu podes partilhar com todos os teus entes queridos, até aqueles que te desdenham também. Partilha, meu irmão. Estamos no momento do louvor e vamos dar início muito breve ao nosso programa. Atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Bom dia, povo do Deus Altíssimo. Vamos partilhar essa mensagem com todos, meus irmãos. Oh, Senhor, seja bem-vindo no nosso meio. Obrigado, Pai, por este dia mais uma vez. Estamos aqui para te dar honras e glórias a ti, ó Deus, ao único Deus verdadeiro. Sejam todos bem-vindos. Vamos partilhar essa mensagem, meus irmãos, com todos, por favor.
ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Bom dia, povo de Deus Altíssimo, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade a partilhar essa mensagem, irmãos. Partilhem o máximo possível. Vamos começar daqui a alguns minutos o nosso programa. Bom dia, Pastor Viegas. Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, vamos continuar a partilhar. Enquanto vamos orar, vamos estar próximos de Deus nesta manhã. Vamos nos santificar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua santa presença aqui neste lugar. Em todos os lugares onde estão os Teus filhos reunidos para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Pai Santo, queremos estar neste momento nas Tuas mãos. Molda, refaz, reforma, reestrutura, Pai, todo o nosso ser. Suplicamos, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Faz-nos, Pai, entender
a tua verdade. A tua palavra é a verdade, porquanto é ela que nos lava, nos purifica, nos santifica de todo o mal, nos sara de todas as doenças, tudo quanto é mal no nosso viver, Pai. E é pelo poder da Tua palavra que nós estamos aqui, Pai. Oh, que Tu és um Deus Espírito, de acordo com João 4:24. Importa que nós, o que Te viemos adorar, possamos Te adorar no mesmo poder, no mesmo Espírito e na mesma verdade. Pai, a Tua verdade é a Tua palavra. Obrigado, Pai Santo, por teres enviado o Teu Filho amado Jesus para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. E pelo Seu sangue derramado, Pai, temos toda a confiança de que Tu apagarás toda a nossa trajetória pecaminosa deste mundo. Oh, Pai, que não inculpes a nossa responsabilidade no pecado, porquanto fomos justificados por Cristo, para que Jesus, Teu Filho amado, nos apresente nas Tuas mãos como santos, puros e justos, como se nunca tivéssemos pecado em todo o nosso viver. Oh, Pai, por esta razão estamos aqui para aprendermos mais de Ti, como podermos andar neste mundo sem sermos do mundo. Oh, meu Deus, separa-nos, Pai. Ajuda-nos a nos santificarmos a cada dia. És Tu que nos chamas como um povo separado. De acordo com 1 de Pedro 2:9, está escrito: vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. E a única razão por qual Tu nos chamas, Pai, é para que cada um de nós tenha esse desejo ardente de pregar o Evangelho, dar o maior testemunho do quanto nós vimos Jesus morrer na cruz do Calvário. Através das Tuas Escrituras sabemos que Ele aqui passou por este mundo, sofreu, morreu por cada um de nós, para que nos possa ser retirado o peso da responsabilidade, da culpabilidade de cada um de nós do nosso pecado. Tu enviaste Jesus, Pai Santo, para que crucificasse a cédula que nós tínhamos em nós. O salário do pecado é a morte. E agora, porque Jesus saiu da morte vencedor, Tu nos convidas também a viver um momento de santificação aqui neste mundo, até que Teu Filho amado nos venha buscar. Ajuda-nos, pois, fortifica-nos, Pai. Dá-nos força para chegar agora que estamos nos últimos momentos das tribulações do mundo. Dá-nos força. Ajuda-nos a ver tudo segundo a Tua vontade e pelo poder da Tua palavra. Liberta-nos, Pai, de todo problema do mundo que vai ainda surgir. Oh, nós sabemos que tudo vai se intensificar. Nada vai melhorar, mas que tudo vai piorar a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a conhecer a Tua vontade e a viver por ela. Que o sangue de Jesus seja derramado por cada um dos meus irmãos aqui. Oh, Pai, santifica-nos nesta manhã. Pela Tua santa presença, através do Espírito Santo. Cobre cada um de nós pelo sangue do Cordeiro. Ajuda-nos a nunca olharmos para trás. E para quem está aqui que uma vez já esteve contigo, já te teve esse privilégio de sentir o Teu amor incomensurável. Oh, Pai, faz-os voltar. Que o Teu poder, Pai, toque em cada um desses corações.
Retira todo o mal, todo pensamento altivo contra Ti, ó Deus. Contra o Espírito Santo. Contra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ajuda-nos somente a olhar para Ti. Olhar para essa cruz de onde nos vem a salvação. Como disse Teu Filho amado, para nós que queremos arduamente ganhar a salvação eterna, devemos olhar para Ti como o único Deus, único ser, Criador dos céus, da terra, de todo o universo. E reverentemente estamos aqui nesta manhã, Pai, para Te darmos mais uma vez honras e glórias ao Teu santo nome. Suplicamos, Pai, o perdão de todos os nossos pecados e faltas. Aqui presentes nesta live, lava-nos, Pai, purifica-nos pelo poder da Tua palavra. Corrige tudo quanto está errado no nosso ser. Sara, edifica, liberta-nos, Pai. Suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Zé Norton, estou-vos a transferir essa mensagem a partir daqui do Reino Unido, mais especificamente de Londres. E todos vocês são convidados a partilhar essa mensagem com todos. Meus irmãos, estamos a falar sobre santificação. E santificação não é nada mais, nada menos que nós nos separarmos deste mundo. Vivermos sobre as obras do Espírito. Vamos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, versículos 16. Diz a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas e conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, beberrices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, diz apóstolo Paulo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oh, mas se tu estás aqui, meu irmão, e nesta manhã te queres santificar e queres viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, eis os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo já crucificaram na carne as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ora, meus irmãos, andar no Espírito de Deus é andarmos fora das coisas do mundo. Os frutos do mundo, como vimos, adultério, glutonarias, mentiras, porfias, tudo isso são
coisas que o mundo vive. Nós, queridos irmãos e amigos, somos chamados a viver uma vida de santificação. Deus clama a cada um de nós que nós possamos sim estar no mundo, mas não ser do mundo. O que isso quer dizer, na verdade, é que nós não pratiquemos as coisas que o mundo pratica. Em todo o nosso redor nós vemos coisas acontecer que não têm nada a ver com Deus. Os desígnios e desejos do nosso Deus, irmãos, são contrários àquilo que hoje o mundo vive. E então a santificação é um dos conceitos centrais na vida do cristão, pois ele fala o processo de ser separado. Santificação não quer dizer não pecar mais, mas estarmos separados das coisas do mundo, purificado e moldado para refletir a glória e o caráter de Deus. Temos 3 pontos. Primeiro, foco temático e conceito. Para estruturar a sua mensagem ou reflexão matinal, pode abordar a santificação nos 3 ângulos completos. Isso é a pergunta que eu fiz aqui no AI. Primeiro ponto: seja separado para um propósito. Qual é o propósito da sua vida hoje, nesta manhã, meu querido irmão? Por que é que tu vives? Qual é o propósito do teu viver? O que é que tu andas aqui a fazer neste mundo? Nasceste da barriga do teu pai, da tua mãe, e o que fazes neste mundo? Processo diário de transformação. A santificação acontece dia a dia, passo a passo, à medida que permitimos que a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhem nos nossos corações e nas nossas mentes. Ora, quero dizer que o nosso Deus não nos obriga a nada. Irmãos, se voluntariamente não buscaste santificar, o nosso Deus é um gentleman. Ele não te obriga. O poder pelo Espírito Santo está permanentemente conosco, todo o tempo, toda a hora. Basta tu desejares, abrires a tua boca e o teu coração, tu vais começar a sentir o trabalho do poder do Espírito Santo. O meu desejo a cada manhã, quando eu acordo, é dizer: Senhor, santifica-me para meu viver estar de acordo com a tua vontade. É isso que eu quero. Sair das coisas do mundo, sair do pensamento do mundo e viver o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Reflexo de luz e purificação é uma imagem de ouro a ser refinado no fogo do vaso das mãos do oleiro. E a nossa vontade nesta manhã é que Deus nos possa moldar. Oh Pai, Tu és o nosso Deus. De acordo, Gênesis, Tu nos criaste com as palmas das Tuas mãos. Tu fizeste-nos com amor e carinho. Pois se nós vivemos sem estarmos de acordo à Tua vontade, destrói, refaz outra vez, Senhor. Faz com que nós possamos andar num processo de santificação todos os dias do nosso viver. Pai, dá-nos essa graça, essa certeza de estarmos conectados contigo. Nós precisamos de reconexão com o Criador. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos de reconectarmos, termos mais compaixão
uns pelos outros. Mateus 5,44 diz Jesus: ama ao teu inimigo, ora para o que te maltrata e persegue, bendiz todos os que te injuriam, que te falam mal. Temos uma grande responsabilidade, na verdade, diante de nós. Assumir completamente o mundo inteiro e cada um individualmente. E para nós podermos ter isso, nós precisamos de nos santificar a cada dia. O nosso processo de santificação, irmãos, começa no momento em que tu aceitas Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. E a partir daí tu tens uma meta para iniciar o teu caminho de santificação. O que nós vimos em Gálatas 5 é quando nós estamos antes da nossa conversão. O que é que nós vivemos antes da nossa conversão? Antes que nós nos aproximamos de Deus, nós vivemos todos esses frutos. Frutos da carne. Adultério, prostituição, impureza, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, irmãos, cada um destes assuntos é tudo aquilo que nós vivemos quando longe de Deus. Agora, quando nós estamos com Deus, temos uma vida completamente diferente. Quando nós estamos com Deus, queremos viver uma vida completamente oposta à vida do mundo. Por isso aqui em Gálatas 5, pelo Espírito de Deus, Ele nos leva a levar essa vida de pureza. Diz que quem vive no Espírito de Deus tem amor, tem gozo, tem paz, é longânimo em perdoar, é benigno, tem bondade no coração, fé, mansidão e temperança. O homem e a mulher que quer se aproximar de Deus, irmãos, tem que ter temperança. Nem tudo que nós vimos é permitido fazer ou comer. Nem tudo que nós vimos aos nossos olhos nós precisamos tocar. Precisamos nos separar, irmãos. Vamos aos textos bíblicos aqui de João 17:17. Como, na verdade, podemos viver essa vida de santificação? Vimos que os frutos do Espírito é aquilo que nós precisamos viver. Vamos ver aqui em João 17:17 o que nos diz a palavra de Deus. João 17, versículos 17. Santificai-vos na tua verdade. Santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ora, qual é o poder que tem a palavra de Deus em nós, queridos irmãos e amigos? Vivermos a verdade, de acordo com a palavra de Deus, é nós estarmos a abraçar a Bíblia Sagrada todos os dias pela manhã. É vivermos de acordo com a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus. Santificação é o início, desde o momento que tu aceitas Jesus como Senhor e Salvador na tua vida,
tens o primeiro passo, aceitar. O segundo passo, seres batizado. O que é a simbologia de um batismo? É aniquilar, matar, destruir o teu velho eu. Se tu andaste na mentira, não mintas mais. Se tu andaste na fornicação, não forniques mais. Se andaste na beberrice, não bebas mais. Se te andaste na mentira, não mintas mais. Se tiveste todo o tempo o desejo de matar, destruir, não faças essas coisas. Deus chama que cada um ser humano neste planeta se santifique. João 17, Jesus diz: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, pois que nós pertencemos neste mundo. Mas santifica-os, Pai, pela tua palavra. Oh, quanto há poder, meus irmãos! A cada vez que tu vais te aproximar da palavra de Deus, abrindo as Escrituras para tu aprenderes, a cada manhã, esse poder que está dentro da palavra, do qual se chama Jesus, ele vai a cada dia fortificar o teu caminho de santificação. Não quer dizer que, se tu és um ladrão hoje, vais deixar de roubar imediatamente. Nunca mais vais poder fazer a mesma coisa. Até pode ser que tu falhes mais uma vez, mais 2 vezes, 3 vezes. O caminho da santificação é o caminho do atleta. Um atleta, para ser treinado para uma maratona, ele tem que treinar todos os dias. Haja chuva, haja vento, haja vendavais. Um atleta não sai da pista continuamente, ele treina para estar preparado para o dia da competição. A nossa vida de cristãos aqui no planeta Terra, irmãos, é exatamente a mesma coisa. Todos os dias exercermos aquilo que é o momento de darmos o nosso dízimo a Deus do jeito que estamos a fazer aqui agora. A primeira coisa que todo ser humano deve fazer ao acordar é dizimarmos a Deus o nosso tempo. Porque cada segundo que tu respiras, cada minuto, cada dia, cada hora, cada semana, cada ano, eles pertencem ao teu Criador. Portanto, a Bíblia te diz: lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade. Enquanto tu és jovem, tens esse privilégio de te aproximares de qualquer jeito a Deus a cada manhã. Um dia tu serás velho e não poderás mais dobrar joelhos a Ele. Um dia talvez vais casar e depois tens que dar mais tempo ao teu marido do que a Deus. O mundo vai te levar à escolha entre tu e Deus, entre o teu marido e Deus, entre a economia e Deus. Tudo vai ter que fazer uma escolha. O princípio da nossa salvação começa a não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quando tu confessares com a tua boca, com o teu coração: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e faltas. Daí vais um segundo processo: aceitar ser batizado. Irmãos, o batismo para muita gente é um ato talvez não muito reverente. Não é algo que tenhamos muita atenção ou reverência. Mas o batismo é exatamente quando tu tomas uma responsabilidade de escolheres um marido ou uma esposa. Aí tu vais jurar diante de Deus a ser fiel a Ele para a vida, para a morte, para a dor e a alegria. Todos nós que casamos um dia fizemos esse juramento. E no dia do teu casamento, tu com Deus nas águas batismais, seja um batismo por imersão, cuidado com o batismo da gota na cabeça, esse batismo não é válido. Um batismo real tem que ser igualzinho ao que Jesus deu-nos como exemplo. É um batismo de imersão,
onde tu vais pôr todo o teu corpo, dos pés à cabeça. Vais te afundar nas águas. E esse momento de tu estás a afundar-te aí na água é o momento onde tu vais deixar todo o teu eu, o teu egoísmo, a tua prostituição, a tua inveja, o teu desejo de matar, roubar, destruir. Tudo isso vais deixar embaixo das águas batismais. E quando tu sais das águas batismais, tu vais nascer de novo pelo Espírito Santo de Deus. Nós tivemos uma ilustração linda, maravilhosa, quando João Batista é ordenado a dar o batismo das águas. Ele diz: Deus ordenou-me para preparar o caminho para o meu povo. Ele diz que Deus lhe ordenou. João Batista tinha ordenância de batizar os homens de Deus. Aqueles que acharam-se impuros, que se acharam pecadores, eles se aproximaram de João Batista e pela ordenança que Deus deu a João Batista, ele disse: virá um momento em que alguém virá diante de ti e aquele por quem tu veres descer o poder do Espírito Santo, esse é aquele que vai batizar com o poder do Espírito Santo. Irmãos, a responsabilidade de João Batista desde o princípio do seu ministério foi advertir, como qualquer um pastor. Temos aqui nosso pastor Viegas, seja bem-vindo, pastor. Temos vários pastores aqui. A responsabilidade máxima de um pastor não é dar palmadinhas às costas: meu irmão, pecaste, está tudo bem, tudo vai ficar bom, tudo vai passar. Não. Há que chamar o pecado pelo nome, como ensinou meu pastor Silva Caxilas. Quando o homem pecar, chama o pecado pelo nome para que ele sinta a dor. Vocês sabem que o ladrão não gosta de ser chamado ladrão? O assassino não gosta de ser chamado assassino? Vai chamar a uma prostituta que tu és uma prostituta, ela não vai gostar, porquanto ela pratica isso. O assassino mata, mas ele chama de assassino, ele não vai gostar. Eu não sou assassino, eu sou um ser humano. E o pecador não gosta de ouvir a responsabilidade do pecado que ele comete. Nós vimos no caso de Caim. Caim, onde é que tu estás? Que é feito do teu irmão? Ei, Senhor, eu não sou guarda do meu irmão, sai daí. Eu não sei nem de onde é que ele está agora. Ah, mas a voz do teu irmão clama desde a terra. O sangue do teu irmão me clama, Caim, onde é que está o teu irmão? E muitos de nós fazemos a mesma coisa. Irmãos, a partir do momento que tu nasces, começas a ter consciência entre o bem e o mal, estás chamado a viver uma vida de santificação. Eu nasci e cresci no berço adventista do sétimo dia. E uma vez, bem jovem, tinha um namorisco lá em Benguela. E eu era já levita, era pertencente da igreja adventista e andava no coro. Irmãos, eu tinha um namorisco de 14 anos. 14 anos eu já queria casar. Imagina o tio Zé aqui com 14 anos, hein? Lindo, sem barriga, atleta, com uma menina linda, maravilhosa. E estávamos ali nos deleites. E eu namorava com consentimento dos pais dela. Meus irmãos, cuidado, o namoro não é fazer cucuela, hein? Cucuela não existe. No namoro é para conhecer o teu parceiro. E aí eu tinha todos os dias relação com essa pessoa, ia à casa dela, falava com os pais, com os irmãos, e tudo maravilhosamente ia bem. Até um dia que ela se embrulhou com um dos irmãos lá em casa, e a mulher ficou completamente desorientada e queria fazer sexo. O objetivo dela era engravidar para sair da casa dos pais e acabou o problema, porque os irmãos lhe aborrecem. E olha para quem é que ela foi escolher, o tio Zé. Ei! O tio Zé naquele momento, com 14 anos, eu já estava divulgado nas coisas de Deus.
Pois naquela época eu já me santificava, irmãos. Tirava aquilo que é parte mais importante do meu viver para estar com Cristo. Na oração, no louvor. E aquela menina, estávamos lá, era perto de 1, 2 da manhã. E enquanto os pais dormiram, nós estávamos a namorar naquela varanda. E aquela menina fez-me um convite. Por favor, faz-me amor. Eu disse, como é que é? Não ouvi bem? Fazer amor contigo? Qual é a promessa que eu fiz nos teus pais? Casar depois do casamento, mulher. Agora tu queres que eu durma contigo agora? Qual é o bicho que te mordeu? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos teus pais. Tu és menina, és virgem, nunca dormiste com um homem. Tu queres que eu durma contigo? Irmãos, é preciso caráter, é preciso coragem, porque no momento onde o jovem está a desenvolver a capacidade humana de adulto, ele começa a ter fogo. E quando está uma menina linda, o apóstolo Jorge Tadeu confere isso como um Rolls Royce. Irmãos, o Rolls Royce é o carro mais caro, o mais lindo e o mais caro que o mundo existiu, não sei se tem agora mais caro. E eu estava a ver ali o Rolls Royce à 1 da manhã, toda despida. Ela despiu-se toda para que eu pudesse a desejar. Irmãos, naquele momento foi um momento fatal. Na minha vida tinha que decidir entre me santificar e cometer o pecado do adultério. Aí tu tens que ter força espiritual. Porque na tua carne, ela vai combater contra o teu espírito. O teu espírito está pronto, mas a tua carne vai desejar. A satisfação da carne te leva. E eu por um momento fiquei perturbado nas minhas emoções, no meu corpo transpirava. Eu disse, coitada, meu Deus, se eu te tocar agora, eu estou feito ao bife com o teu pai e a tua mãe. E a menina sabia que eu era jovem, podia sim dormir com ele. Qual é o problema? Ela nunca tinha dormido com ninguém mesmo. Eu vi a menina tremer, porque ela sabia que se eu pudesse estar com ela, entrar nela, a vida dela aí começou o mundo de um pecado mais intensivo do que ela já tinha no passado. Irmãos, eu tive que pensar 3 vezes. Como levita, tinha a responsabilidade do coro da caponte da igreja. Naquela altura já andava a ministrar aí com os pastores da escola sabatina, falar ao púlpito. Irmãos, há que ter força para sair nesse momento. E eu escolhi me santificar. É um momento duro que tu vais ter que passar muitas vezes. E naquele momento tive coragem de dizer, meu amor, por favor, volta a vestir-te. E o namoro aqui hoje acabou. Eu pus uma decisão na minha vida de não pecar, porquanto ela era uma menina, só tinha 14 anos. Eu já era um homem com corpulência boa para fazer sexo, mas eu determinei naquela noite acabar um namoro que eu, na verdade, amava aquela menina. Eu amava aquela menina. Mas o meu namoro acabou. Naquela noite, aquele namoro acabou naquela hora. Eu disse, olha, põe a tua veste, volta-te a vestir, e amanhã eu venho quando o teu pai chegar à tarde, eu vou conversar com os teus pais, dar uma razão porque eu não quero mais namorar contigo. Porque se tu me queres levar ao pecado, tu vais engravidar, eu não trabalho, não tenho um problema. Irmãos, é uma grande responsabilidade. Então nós temos que pensar nas consequências do nosso pecar. Daí vem o desejo de tu te santificares a cada dia. Irmãos, eu estou aqui a cada manhã, por quê? Qual é a razão? Não tem salário,
não tem namorisco, não tem nada que me atrai aqui, que senão a palavra de Deus. Para quê? Para eu poder ter forças para me santificar a cada dia. Sabe que Jesus falou muito da sua santificação? E Jesus sempre disse: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ora, vamos ver um pouco na palavra. Que palavra é que Jesus está aqui a falar? Qual é essa palavra que Jesus está aqui a fazer referência, meus irmãos? Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Vamos a Apocalipse 19, por favor. Vamos descobrir quem é o autor da Bíblia. Quem é o autor desta palavra? Apocalipse 19. E vamos conferir isso por escrito. Porquanto está escrito, irmãos, eu creio de todo o meu coração. Apocalipse 19. Eu sou daqueles que só creio naquilo que Jesus disse está escrito. Fora daquilo que está escrito, eu não falo, não comento. Irmãos, Apocalipse 19 diz assim. E vi os seus... Versículos 11, perdão. Apocalipse 19, versículos 11. Diz aí, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Quem é esse cavaleiro? É Jesus. Irmão, Jesus é o único cavaleiro fiel. Ele nunca nos trai. Ele é verdadeiro. Ele é que julga, porquanto ele viveu no planeta Terra e conhece a vida do pecador. Ele viveu tentações também como nós. Ele foi em todo lugar tentado como qualquer um de nós. Ora, os seus olhos eram como chamas de fogo. Vocês sabiam que Jesus tem olhos como chamas de fogo? Quem já viu o filme de Superman? O filme de Superman, quando ele tem lá um tanque como é? Um fogo. Ele vai com o poder do olho dele, ele acaba aquele fogo, ele destrói. O vento da boca dele é poderoso. Assim temos uma imagem de Jesus aí no filme do Superman. Jesus está aqui a aparecer do mesmo jeito. Os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. Quem são? Quem são esses diademas? Tu e eu, meu irmão. Dos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, cada um de nós a que Jesus conquistou é uma pedra preciosa na coroa de Jesus. Nesta manhã, momento de santificação, também tu és chamado a ter vários diademas na tua coroa. Não na coroa de Jesus, porque tu já estás na coroa de Jesus. Se aceitas Jesus como teu Senhor e Salvador, já estás na coroa de Cristo. Agora, na tua coroa, Marcos 16:15 diz: ide para todo o mundo, todo o planeta, pregai o Evangelho. Para quê? Para que almas se salvem, cada alma que tu vais poder salvar. Partilhando essa mensagem aqui agora, falando para o teu amigo, teu namorado, tua pai, tua mãe, tu terás por consequência a salvação destas pessoas. E por cada uma delas que tu salvares pelo poder da tua evangelização, da palavra de Deus, então ela será uma pedra preciosa na tua coroa. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, não queiras vir tu diante de Deus com uma coroa careca. A tua coroa tem que estar como a de Cristo, cheio de diademas. Ora, onde estão essas pedras preciosas? Onde é que elas se encontram no mundo? Todo ser humano que vive no planeta Terra, irmãos, não aceitando Jesus, ele é um produto para tu buscares em salvação. Ela será uma pedra preciosa na tua coroa se for conquistado pela tua progressão de vida com Cristo.
Então, neste momento que tu estás aqui a ouvir essa mensagem, primeiro passo, partilha, por favor, essa mensagem. Agora, partilha com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu vizinho. Partilha, é o primeiro passo. Quando a tua irmã, o teu vizinho, vai ouvir a tua mensagem, olha, meu amigo mandou isso, eu vou ver o que é. E ele também vai poder ouvir essa mensagem da santificação. E também ele vai querer ver o que é preciso fazer para se santificar. E logo tu vais ganhar uma alma através desse momento que tu estás a partilhar. Esta alma vai ser conquistada pelo poder de partilha que tu estás a fazer agora. Este diadema será teu, vai para a tua coroa. A cada um que nós salvarmos neste planeta Terra, porquanto temos 8 bilhões de pessoas no planeta para salvar, todos nós, irmãos, precisamos de salvação. Então vamos partilhar o máximo, porque pode ser que nesta manhã tu já tenhas 2 ou 3 coroas cheias de diademas. O nosso primeiro passo a cada manhã é dizimarmos, tirar um tempo à parte. O dízimo é tu tirares logo antes de tu gastares o teu salário, qualquer coisa. Mas tu vais separar os teus dízimos 10% de tudo que te vem à mão. Até o teu filho primogênito, o primeiro bebê, deves santificar este bebê. Tirá-lo à parte como um homem, primeiro oferta de que Deus te deu na tua vida. Os teus primogênitos devem ser benditos. O teu primogênito, o primeiro bebê que te vem de uma relação humana, ele tem que ser entregue às mãos do Criador para que ele seja um verdadeiro sucessor na tua vida. Ele vai levar a flama, aquele castiçal que tu vais levar durante toda a tua vida, é o teu primogênito que tem que levar após que tu acabas o teu percurso neste mundo. Por isso deve-os santificar. Todos nós devemos santificar. Eu tenho aqui o meu filho mais velho. Quando ele veio apenas no nascimento, com quase 8 dias, conforme a Bíblia recomenda, eu levei o meu filho no altar e o entreguei diante de Deus. E tu podes crer, quando tu ensinas a criança no caminho que ele deve andar em Deus, ele nunca se perderá para o mundo. Pode haver vendavais. Irmãos, eu vivi com drogados, vivi com prostitutas, com assassinos, com homens que roubam. Eu estou aqui intacto. A minha fé é inabalável. Há jovens que vão para a igreja durante 20, 30 anos, porque os pais obrigam, eles chegam lá por obediência aos pais, mas nunca chegam a ser santificados por Cristo. Santificação, irmãos, vem por vontade própria. Ninguém te obriga a ser santificado. O próprio Deus não te leva à santificação obrigatória. O nosso Deus é um gentleman. Ele está de braços abertos permanentemente. Por isso Jesus morreu de braços abertos na cruz do Calvário, para que tu não tenhas desculpas. Jesus te espera na cruz neste momento. Jesus te espera que tu te decidas, meu irmão, para começares uma vida de santificação. Santificação é o início. Tu aceitar Jesus como Senhor e Salvador pela tua boca e o teu coração, e logo após vais fazer um pacto com o batismo. Num batismo de imersão, tu vais entregar lá todo o teu ser, corpo e alma. Não é só a tua alma, o teu corpo também tem que começar num processo de santificação. Por isso eu vos disse, para eu poder ter força para sair da tentação do sexo, ver uma mulher linda, maravilhosa, nua, à tua presença, se não tiveres santificação, vais te perder, meu irmão. Há que ter força para parares uma relação, porque primeiro vais estragar o corpo de uma menina que 14 anos não é idade propícia para fazer sexo, depois vais entrar em adultério, vais entrar na crítica dos pais, vais ter um problema de consciência, todo o resto da tua vida. O pecado é isso.
Cometer o pecado, meus irmãos, é rápido, mas a responsabilidade que ela traz por detrás, a consequência, ela nunca deixa de percorrer a tua vida. Bem que Deus te perdoa. O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ele sara tudo. Ele faz tudo por amor, do que vimos 1 Coríntios 13. O amor, ele tolera tudo, ele perdoa tudo, ele é paciente, ele é longânimo. Deus é isso, irmãos. Mas se tu pecares contra Deus, saíres da tua santidade, as consequências, elas são catástrofes. Nunca o assassino que mata um homem vai ter um cadastro limpo. Nunca. Quem rouba uma vez pode roubar 2, 3, 4. O rótulo que tu vais ganhar diante da sociedade, aquele senhor é ladrão. Tu talvez vais cair na tentação do sexo 1, 2, 3 vezes. Vais ganhar o rótulo de uma mulher que é prostituta. E tu não és prostituta. Tu és uma serva de Deus, das quais estás perdida ainda nas tuas emoções. Mas quando tu tomas a decisão de seres santificada pelo poder do Espírito de Deus, deixas sistematicamente de viver no mundo dessas coisas. Ora, como é que eu vou me ver? A Bíblia diz que todos, irmãos, não há um justo sequer. A pessoa que vos fala nessa manhã é a maior pecadora diante de vocês. Eu conheço o meu pecado. E eu só sei que só tenho misericórdia diante de Deus quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e pela palavra escrita, que o sangue de Jesus apaga toda a minha transgressão. Eu não sou justificado por meus bons achos, os meus bons afazeres. Eu sou pecador. Tu és pecadora. Tu és pecador. Porquanto todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas a graça de Jesus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, tu és chamado hoje ao caminho da santificação. O que é a santificação? É um processo de vida, irmãos. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Tu tens o hábito de fumar, não vai deixar de fumar todo o tempo, a toda hora. É passo a passo. Na medida que o Espírito de Deus vai trabalhar no teu coração, tu vais ter menos desejo de comungar ou de partilhar essa coisa. O adúltero é a mesma coisa. Ninguém sai do vício do adultério de uma vez, de repente. O ser humano tem que levar uma vida progressiva de salvação. Salvação não é instantânea. Por muita gente pode ser instantânea. Mas tendo que nós temos o vírus do pecado em nós, nós permanentemente vamos cometer coisas contra Deus. Está no nosso DNA, irmãos. Ninguém pode dizer, eu sou puro, eu sou santo. Não existe. Então nós temos o processo do nosso chamado, um processo de iniciarmos uma relação com Deus. Ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, vamos para o segundo passo, que é o batismo. Batismo de imersão, por qual tu vais pôr toda a tua vida, do passado, do teu pecado que tu cometias, fumar, beber, glutonarices, beberrices, mentira, fornicação, tudo isso tu vais deixar lá no fundo das águas. E quando tu sais das águas batismais, sais com o fluxo do poder do Espírito Santo de Deus, o poder da palavra. Agora vais começar a viver de acordo com a palavra de Deus, lendo a Bíblia progressivamente, todos os dias um bocadinho, do jeito que estamos aqui nesta manhã. Irmãos, esta manhã é um momento de meditação matinal.
é dizimarmos o tempo no princípio da nossa jornada e estarmos com Cristo pela sua palavra. Ora, depois do batismo, tu tens aí outros requisitos que te vêm: praticares a palavra de Deus no dia a dia, dia a dia. Vamos abrir 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulos 1. Vamos ver outro momento de que Jesus fala aqui sobre santificação. 1 de Pedro 1. Versículos 15 a 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, Deus, o Deus Espírito, do qual nós encontramos em João 4:24, Ele é santo por duas vertentes. O nosso Deus maravilhoso, Ele é santo porque Ele é um Deus que nunca peca. Deus nunca cometeu pecado. E Deus está separado de nós, do planeta Terra. Ele está no lugar chamado lugar santíssimo, onde somente Jesus e os anjos podem estar, e os salvos com Ele. Ora, o nosso Deus, Ele é santo por nunca ter pecado, e santo por estar no lugar santíssimo, lá onde Deus habita. Mas Deus deseja que nós, irmãos, seres humanos, aqui no planeta Terra, embora sejamos no mundo, nós vivemos no planeta Terra, mas que não sejamos do mundo. O que Deus pede é que nós separemos-nos dos hábitos, costumes do que o mundo vive. Mentira, adultério, roubarias, glutonarias, beberrices, fornicações, tudo isso tu deves te separar. Ora, santificação não é nada mais, nada menos que tu te separares de tudo que o mundo vive como aberração, como destruição. E tu passas a viver no Espírito de Deus, que é amor, paz, gozo, serenidade. Irmãos, contra essas coisas, diz a Bíblia, não há lei. Quem é o polícia que vai te incomodar se tu vives amando o teu próximo e cuidando das coisas de Deus? Nenhum polícia vai vir te incomodar. Mas se tu fizeres prostituição, certo é que a mulher do outro vai te condenar em prisão. Se tu cometeres adultério, a mulher do outro vai te pôr presa. Estás a cometer uma infração. Se tu matares, vais preso. Se tu roubares, vais preso. Vai fazer difamação de alguém que tenha posição social, vais acabar preso. Porquanto não deves pronunciar o nome do Senhor teu Deus em vão. Não faz prejuramento de algo que tu não tens a certeza do que aconteceu na verdade. Ora, guarda todo o teu ser dessas coisas. Então, santificação é isso, meus irmãos. É nós buscarmos a Deus de todo o coração a cada manhã. Conforme estamos aqui, estamos a nos santificar. Para quê? Para que a nossa vida seja uma vida com sucesso, com prosperidade, com bondade, com alegria. É isso que Deus quer de um cristão. 2 Coríntios, irmãos, 3:18. 2 Coríntios 3:18. Diz assim a palavra de Deus: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Oh, que lindas palavras! Irmãos,
Quando tu tomas a decisão de andares no mundo da santificação, dia a dia, passo a passo, o mundo lá fora, o mundo que jaz nas trevas, vai começar a ver o reflexo do poder do Espírito Santo em ti. É como uma áurea que cobre a tua cabeça. Que no mundo com binóculos, com tudo que tu puderes ver, óculos, não conseguirás ver a áurea. Eu tenho uma áurea, irmãos, aqui na minha cabeça, do qual vocês não podem ver aqui nesta tela. Mas o mundo lá fora, dos que não querem nada com Deus, eles conseguem detectar a minha áurea, porquanto ela se reflete na vida dos outros que não querem nada com Deus. E muitas vezes eles fogem. Há muita gente que vê diante de mim e foge, irmãos. Porque o cristão tem que ter carregamento dessa áurea. A áurea é a presença do poder do Espírito Santo de Deus em ti. É como se estivéssemos a ser carregados de luz. A tua carga no teu ser é tão grande como tu. Vamos ver o exemplo de Moisés, irmãos, no Monte Sinai. Diz que Moisés desafiou a Deus, foi lá parar no Monte Sinai, porque ele era o elite, o escolhido para suceder Faraó no Grande Egito. Vejam que Moisés tinha muito poder, irmãos. E não havia nenhum ser humano naquela altura capaz de o desafiar. Nem no momento físico, nem no espiritual. Ele estava posto como homem a ser o substituto do grande império de Faraó. Ora, Moisés tinha muito poder. E quando ele foge lá do Egito, vai para Madiã, Jetro, ele vai dizer: ó Moisés, essa sarça aí, quando aparece, é o Deus, aquele o Criador dos céus e da terra. E ele diz: aqui tem algum Deus, na verdade? Tem alguém maior que o meu chefe, Faraó? O meu chefe Faraó é o único Deus que eu conheço aqui na terra. Ele escraviza o meu povo, inclusive está lá minha mãe e o meu irmão. Irmãos, Moisés foi no Monte Sinai com todos os requisitos que Jetro lhe impedia. Jetro dizia: ó Moisés, aqui todos os homens que subiram nessa montanha morreram. Ele disse: eu não quero saber. Se existe um Deus maior que o meu chefe Faraó, eu quero ver esse Deus cara a cara. E que cara. Irmãos, Moisés tinha caparro, hein? Moisés era duro de coração. Ele teve que ser moldado por 40 anos. Trabalhar com ovelhas, falar com ovelhas, para ele estar preparado para tirar o povo do Egito. Deus teve que lhe tracar 40 anos no deserto. Irmãos, de um líder da maior posição do mundo naquela época, como os Estados Unidos da América hoje, vamos pôr aí, Presidente Trump. Presidente Trump vai sair da Casa Branca e Deus vai lhe levar a pastar ovelhas por 40 anos. Imaginem isso. Um homem que tem todo o poder, majestade do céu, agora tem que fugir para um lugar onde Deus vai trabalhar e vai comungar com ele 24 horas por dia. Deus tirou Moisés do lugar onde ele estava para lhe levar num lugar onde ele tinha que pastar ovelhas. Por 40 anos Moisés começou a aprender o ABC da vontade de Deus. E é isso que faz. Por que houve uma separação? Por que Deus permitiu que Moisés matasse o Egito para sair daquele lugar onde tinha dor e sofrimento? Para que Deus pudesse santificar Moisés para estar preparado para a retirada do seu povo na terra do Egito. Veja o trabalho que deu a Deus e que teve na transformação da vida de Moisés. Quando uma vez ele foi lá, ele diz que subiu a montanha e quando ele desceu, Jetro, o sogro dele, teve que pôr um manto branco, um véu, que ele resplandia de luz. A áurea de Deus se manifestava de tal maneira que ninguém conseguia ver. A esposa de Moisés não conseguia pôr os olhos em Moisés. Ele radiava luz como o sol. Ora, quando tu te santificares, meu querido irmão,
Quando tu te santificares para Cristo, vai acontecer a mesma coisa. O mundo lá fora vai te ver como um extraterrestre. Na verdade, nós somos. Oh, meus irmãos, eu vou falar aqui coisas que, na verdade, vocês nunca ouviram em vossos pastores. Mas nós somos extraterrestres. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos. Estamos aqui como forrasteiros. Nós somos forrasteiros neste mundo, irmãos. Vamos ouvir esse louvor e vamos dar continuidade. Olha essa música tão maravilhosa. A revelação da cruz. Hoje tem tudo a ver com o caminho da santificação que tu tens, meu irmão, minha irmã. Escuta esse louvor para que tu tenhas momentos de santificação no teu viver. Cedo outrora já vaguei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecado. Foi na cruz em que enfim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Do grande amor sem par ouvi o amor de meu Jesus. Porém eu surdo então me fiz e desprezei a luz. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos se abri, que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte eu já senti pairando sobre mim. Aos pés de Cristo então corri e achei abrigo em mim. Foi na cruz em que eu fui percebi, meus pecados recaíram em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos se abriu, que prazer sinto agora em sua luz. Remido, ó Cristo, o coração eu ponho em teu dispor. Teu nome quero sempre honrar teu santo amor. Foi na cruz em que enfim eu percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos se abriu, que prazer sinto agora em sua luz. Oh, que hino maravilhoso, irmãos. Esta mensagem está-nos a falar tudo quanto precisamos de andar na santificação. O reflexo da cruz de Cristo no Calvário deve permanecer, irmãos, em cada um dos nossos corações. Diz a Bíblia que Jesus se santificava
a cada dia aqui neste planeta Terra. Diz que Jesus se separava. Ele saía do lugar onde estavam os discípulos, dos que o seguiam, para ir num lugar a sós, falar com o Pai. E ele dizia: Pai, eu me santifico para que eu possa manifestar a tua glória aos homens. Quando tu te santificas, tiras o tempo para consagrares ao teu Deus, a tua vida passa a ser uma vida de brilho. Do jeito que o povo viu em Moisés o reflexo da luz do sol no rosto de Moisés, assim serás tu também, irmãos. Há muitas vezes nós vimos pastores a subir no púlpito que não têm essa luz, não têm esse reflexo, porquanto eles vão para o púlpito sem terem comunhão com Deus. Imagina, irmãos, quando tu vais para o púlpito, que tu sejas levita, pastor, diácono, no trabalho da santificação da igreja, e que não tenhas tido comunhão com Deus, é morte certa que te acontece. Hoje que, pois, não é talvez uma morte física, mas a morte espiritual começa a ter o seu início aí. Porque de certeza não vais ter mais desejo de abrir a Bíblia, de ouvir os versículos bíblicos, de te dobrar joelhos a Deus. O momento de tu te santificares é o momento de um longo maratona no teu viver, dia a dia, passo a passo. E vais deixar de fazer as coisas que o mundo faz a cada momento da tua santificação. Não força. Não vai por violência. Irmãos, há moças, há mulheres que querem se santificar à força. Não força. Santificação não vem do dia para amanhã. Eu conheço várias esposas que vêm, na verdade, abordar o sujeito da relação deles, o problema da relação que eles têm. Eu digo: minha irmã, como é que está a tua intimidade com o teu marido? Eu não tenho tempo. Irmão, domingo estou na igreja, segunda vou fazer esse trabalho missionário, na quarta-feira vou pregar, na quinta tenho período, na sexta dói a coluna, na sexta... Quando é que tu coabitas, mulher, com o teu marido? É só às vezes, de tempo a tempos, pois que o teu casamento vais te perder. Deus não exige sacrifício, Ele quer obediência. Minha irmã, conselho de um homem casado por 2 vezes. Queres guardar o teu casamento? Queres te santificar para Cristo? Cumpre a tua responsabilidade marital, primeiramente. Não há santificação sem dar início dentro da tua casa. O teu ninho, no teu aconchego com o teu esposo, com os teus filhos, é ali que começa um processo de santificação. Não é na igreja. Igreja é o lugar onde tu vais permanecer para aprenderes a cada dia mais a te santificares pela palavra de Deus. A tua santificação começa do berço, em casa, com o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, fazê-los entender que tu és uma pessoa separada, que não queres viver o problema que o mundo vive. Mentiras, adultérios, glutonarices, beberrices, droga, fornicação, tudo isso são coisas que o mundo faz. Mas tu, homem e mulher de Deus, tu precisas de fazer essa experiência todos os dias da tua vida. Eu me lembro quando era mais jovem, irmãos, e queria preparar-me para a maratona. 1983. Eu corri lá no Maratona de Geneve. E eu tinha que me santificar a cada dia, me separar dos meus colegas, das coisas que eu mais gostava. Irmãos, eu tinha que estar preparado para aquele maratona. Então eu treinava todos os dias. Das 4 da manhã às 6 eu treinava.
Das 4 da manhã até as 6, eu treinava todos os dias. Sexta, sábado, domingo, segunda. Corria 2.000 metros de altitude na montanha. 2.000 metros de altitude na montanha. E eu treinava dia a dia para ganhar o quê? Maratona. O meu ganho era ganhar uma medalha. Agora, meu querido irmão, tu és chamado a te santificar neste longo maratona para ganhares a coroa celeste. Quando tu vais te santificar a cada dia, meu irmão, minha irmã, tu vais ganhar corpulência, vais ganhar pulmões fortes e vais ganhar atitude para te apresentares diante do Mestre. És meu servo bom, fiel, entra para meu Pai. Jesus vai te abraçar e vai te dizer, vem para comigo, te apresentarei ao meu Pai. Porquanto tu te santificaste na terra, trouxeste contigo aquela áurea que eu te dava a dia, passo a passo. É isso, irmãos. Ora, a santificação é nós reconectarmos-nos com Deus todos os dias do nosso viver. Nós precisamos no nosso viver, como cristãos, reconexão com Deus. Precisamos de ser compassivos. Jesus nos diz, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo mandamento, igualzinho a este primeiro, é ama ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai mais longe. Meu querido irmão, minha querida irmã, tu que estás aqui presente. Recomendação da parte do Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus de todo o teu coração. Amando tu a Deus, vais ter força, capacidade suficiente para amar o teu próximo como tu te amas a ti mesmo. E mais ainda, vais praticar o Mateus 5:44. Ama o teu inimigo. Aquele mesmo que faz um dentinho contigo todos os dias, marido rebelde, mulher rebelde, toda hora a resmangar. Aquele teu vizinho que fala, seu filho, essa que tu tens que começar a amar primeiro. Mateus 5:44, Jesus te ordena como seu servo. Tu que és serva do Senhor, tu que és servo do Senhor, pratica Mateus 5:44. Vejam bem o que Jesus falou lá na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estão na responsabilidade do capeta. Tudo quanto tu fazes, meu irmão, nesta vida terrena, não porque tu desejas muitas vezes, mas porque tu és impulsado pelo espírito das trevas. E muitas vezes tu queres sair dessa situação e não tens força. Só pelo poder da palavra de Deus tu vais ter força de sair da vida de prostituição, da vida da glutonaria. Irmãos, há muita gente que tem que olhar no espelho todos os dias, porque eu faço isso, para ver a mancha do meu pecado. Qual é o meu pecado? O meu pecado é muitas vezes glutonaria. É um pecado culminante todos os dias, a fome que vai fazer com que eu coma incontrolavelmente. O que é que tem como consequência? Peso em excesso, dor de coluna, dor das rótulas, dor das pernas, tudo dói, irmãos. Então controla a tua boca. Para mentiroso a mesma coisa. Para de mentir, controla as tuas emoções. Tu és viciada na droga, santificação não vai querer dizer que vais sair da cocaína ou do weed, logo de repente vais sair progressivamente.
Ninguém se santifica de uma só vez. Eu agora quero ser santificado, em nome de Jesus, eu sou santo. Isso não existe. Não existe. Santificação é um processo do dia a dia, hora a hora. E na medida que tu vais treinando, Deus vai te dar mais habilidade de tu suportares a tentação. Pode ser que nesta manhã vai passar um Rolls Royce na tua presença e que tu tens o desejo do sexo. É um desejo incontrolável. E quando tu olhas para uma mulher passar com uma saia que talvez perdeu um pouco de altura ou comprimento, tu vais olhar para aquelas pernas lindas incontrolavelmente. Jesus diz, cuidado, que mesmo no teu pensamento já começaste a pecar. Não vai para mais longe daquilo que tu tens que andar. Quando veres o Rolls Royce passar, tira o teu olho e vira para o outro lado, rapaz, senão vais cair na tentação. Eu tenho pessoas no meu mundo secular, amigos meus, irmãos homens que são prostitutos. Não é só a mulher que é prostituta, eu conheço amigos meus que são prostitutos. E eles confessam o pecado deles todos os dias. Meu irmão, eu estava ali com as amigas e tal, fui dançar e depois fomos dormir e tal. E eu disse, e se ele engravidar? Tem que tirar. Meu amigo, tu estás a cometer um crime diante de Deus e diante dos homens. Se fosse a tua filha, tu farias o mesmo. Então não faças. Não queres que te faça a ti, não faz os outros. Começa uma vida de santificação. Pratica a palavra de Deus para que não tenhas desejos descontrolados. É tudo. Como matar, roubar. O feiticeiro não se... Irmã, temos uma experiência linda aqui. Rebecca Brown levou muitos anos para aceitar a Cristo. A história da profeta Rebecca Brown é uma mulher que foi literalmente ligada nas coisas de Satanás. E ela progressivamente começou a transformar, até que chegou a ser a serva, na verdade, do Deus Altíssimo. Há quimbandas e há bruxos que voltam para a salvação. Mas tudo tem um processo de salvação. Apóstolo Paulo, daquele que na verdade foi o maior perseguidor da igreja, ele teve momentos em que ele tinha que se separar do mundo. Porque ele andava a requisitos da igreja que ele seguia, ele era obrigado a matar as seitas, tudo que existe lá que pronunciava o nome de Deus. E já naquela altura, apóstolo Paulo era o secretário da igreja, que fazia tudo o que a igreja lhe mandava. Vai matar apóstolo Paulo? Ele matava, sem dó, sem piedade. Mas uma vez que ele se encontrou com Cristo, começou uma vida de santificação. Primeiro vais passar na casa do Ananias, para tirares essa cegueira em ti. Depois vais passar na casa do Pedro, para tu começares a aprender com os meus discípulos como andares comigo. E Deus foi, na medida do possível, trabalhando no ser do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não se converteu à toa, irmãos. Foi progressiva. A santificação, o caminho do apóstolo Paulo foi progressivo. Até que chegou um tempo que não se podia mais entender o apóstolo Paulo. Eu não entendo as cartas do apóstolo Paulo, irmãos, sinceramente, porque ele é doutor de leis, doutor de línguas e fala coisas que eu não entendo. Há pastores que quando falam comigo nos termos teológicos, eu não faço teologia e não podem me falar a mim nos termos teológicos, porque eu não entendo nada, patifaria nenhuma. Eu só entendo terra a terra daquilo que Jesus fala. O que Jesus fala eu entendo perfeitamente. Porque ele fala uma palavra limpa, serena e sem muito vocabulário para nós, pequeninos bebês na fé, aprendermos o A, B, C. Imagina que um professor que vai na primária vai dar um curso universitário. A coitada da criança vai sair lá com a cabeça oca, sem nada. Então não vai para a igreja falar curso de teologia. Fala com o teu pastor em teologia. O teu doutor teólogo fala com ele nessa mestrado, nessa língua. Não fala para a igreja teologia.
Há pastores calcinhas que venham que querem mostrar que sabem mais e a palavra diz o grego e o amaram. Irmãos, leva isso para teu doutor, teu instrutor em teologia. Não traz para a igreja. Por isso é que a igreja está-se a perder. Fala a palavra de Deus de acordo com o que está escrito, nada mais. Queres abusar? Falar teologia, fala com o teu mestrado, o teu médico, o teu doutor. Na lei da teologia. Não fala para um jovem na igreja o que tu achas da teologia. Para explicar um texto, ele vai buscar o grego e lá no hebraico e o ponto e vírgula e aquele ponto de exclamação. Irmãos, se vai falar isso uma criança da igreja que está a aprender o ABC, ele vai sair a correr de portas afora, vai fugir da igreja. Não complica as coisas. Pastores são chamados a pregar o evangelho eterno na medida do possível, no mais baixo nível, para que as pessoas te entendam. Não traz termos científicos. Ontem eu estava numa live onde eu tinha pessoas mestradas, na verdade, que estudam geologia, estudam história, estudam coisas que eu não estudo, nunca estudei. Mas eu estive lá para aprender, irmãos. Eu gosto de aprender com os que sabem mais. Quem me traz estudo de petróleos, da terra, de estrelas, céu, mar, eu quero aprender. Não vou dizer não. Mas para um curso bíblico, eu vou aceitar um filósofo ou um que vai estudar geologia, petróleos, terra, céu e mar, eu vou dizer, meu irmão, para aqui. Aqui não é o teu reino. O teu reino é lá com os que podem entender a tua linguagem. Aqui vamos falar para o povo terra a terra. Então hoje estamos a falar sobre santificação. Não há que complicar, irmãos. Santificação é progressiva. Santificação é separar-te dos problemas do mundo. Adultério, glutonarias, drogas, beberrices, fornicações, assassinatos. Tudo quanto o mundo faz de mal, as obras do mal, é para que tu não as pratiques. Vais praticar o quê? Frutos do Espírito. Amor, ser mansa, ter paciência, temperança. Em todas as coisas temos que viver nos frutos do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus estão catalisados ali em Gálatas 5. Então, meus irmãos, vamos acabar a nossa live para não prolongarmos muito, são 12h10, hora de Londres, e vamos então ter mais conexão, mais santificação. Ser santo, sede santos, porquanto Jesus é santo. Vamos ouvir esse hino e para terminar, tempo de ser santos. Vamos ter esse tempo para nos santificar. Tempo de ser santo. Aqui vai. Vamos louvar e vamos orar para então terminarmos a nossa live nesta manhã. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, pela vossa presença. Não vou ser longânimo hoje, porque tem muita gente que está a criticar. Os vídeos estão muito longos. Tem 4, 5, 6 horas. Vamos para cada vez mais nos apoiarmos no tempo. Tempo de ser santo. Vamos nos santificar, queridos irmãos e amigos. Deixar o mundo. Sair do mundo. Oh, tempo de ser santo, tu deves buscar cada manhã. Cada manhã busca te santificar com Cristo. Tenha vida com o teu mestre. Estuda todos os dias a palavra de Deus, meu irmão. Estuda a Bíblia todos os dias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Ser junto ao seu povo. Fica sempre agregado no povo que ama a Deus. Vai visitar os necessitados, aqueles que precisam do teu auxílio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Purifica-te na tua alma, no teu viver. Bebias, deixa de beber. Fornicou, deixa de fornicar. Olha a hora todo o tempo sem cessar. Ora para que tu fiques com Cristo no único lugar. Na tua santificação. Que os teus olhos sejam bem fitos a Cristo. Olha para Cristo, não olhes para mais nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Toda a tua conduta, a tua vida deve permanecer na santidade. Todo o teu desejo deves permanecer na santidade. Tempo de seres forte pela palavra de Deus a cada manhã. Busca esse tempo, meu irmão. A cada manhã, santifica. Partilha essa mensagem com teu amigo nesta manhã. No tristeza, sempre obedecer da fonte divina, sim, nunca esquecer. Nunca te esqueças de onde vieste. Tu és uma criação. Tu és feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Tu és feito pelo desígnio e vontade de Deus. Crê somente. Vive-te santificando no dia a dia. Mesmo nas lutas da tua vida, procura te santificar. Vai buscar quem tem aflição. Santifica-te no Senhor e na sua palavra. Oh, que quando tu te santificares, meu querido irmão, querida irmã, tu serás mais semelhante ao teu Salvador. Tu serás parecido com Cristo em todo o teu viver. Amém? Vamos então orar e vamos terminar a nossa live nesta manhã. Reverentemente, meu irmão, minha irmã, te peço que baixes a cabeça agora e vamos falar com o Pai. Ó eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos meditarmos na tua palavra. Ó Pai, a tua palavra que nos lava, nos purifica, nos justifica e nos sara de todo tipo de patologia, toda doença. Ó, nós queremos arduamente a que tu estejas conosco, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amado Deus, nós te suplicamos a cobertura da nossa vida inteira com o sangue precioso de Jesus. Limpa todo o nosso pecado. Limpa, Pai, toda a trajetória pecaminosa durante o tempo em que vivemos neste planeta Terra. Sejas tu a nos justificar, ó Pai, com o sangue precioso de Jesus. Transforma, Pai, o nosso viver. Transforma, dando-nos corações puros, espírito reto, para que possamos fazer a tua vontade. Oh, maravilhoso Deus, que nós possamos, na verdade, sentir esse amor incomensurável, do mesmo que tu amaste-nos, enviando Jesus, teu Filho amado, para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Justifica-nos, Pai, pelo poder da tua palavra. A tua palavra é a única verdade. Jesus, do qual tu enviaste na cruz do Calvário para morrer por cada um de nós, Ele é o caminho para nós andarmos. Ele é a verdade. E Ele é a vida eterna da qual nós todos desejamos nesta manhã. Oh Pai, santifica cada um de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas. E mais uma vez aqui nesta live queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, todos os nossos familiares e amigos ao redor do mundo. Que se faça, Pai, a tua vontade em nosso viver e não a nossa vontade. Perdoa todos os nossos pecados e faltas, te louvamos e agradecemos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, por vossa presença. Por favor, partilhem essa live com todos. Dos que estão aqui, dos que virão ouvir essa mensagem por via Facebook ou outros órgãos de comunicação, vos peço também que vocês possam partilhar essa mensagem com todos. Irmãos, a partilha das mensagens são muito importantes para que nós possamos então ver a glória de Deus resplandecer em cada um de nós. Vamos nos santificar a cada dia, tirando o nosso tempo, o nosso dízimo do nosso viver. Amém? Deus abençoe a todos vocês
Eu sou Zé Norton, estou-vos a transferir essa mensagem a partir do Reino Unido, aqui de Londres. Em nome de Jesus poderoso, um abraço a todos vocês. Amém?